E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também a sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu vou trazer 5 pontos que todo investidor iniciante e até investidores mais avançados cometem de erro. Erros que fazem eles terem resultados negativos investindo e eles nem sequer percebem que estão tendo esse tipo de comportamento. São comportamentos irracionais, muitas vezes baseado pela repetição do comportamento de manada, ou seja, todo mundo tem esse tipo de atitude, as pessoas acabam sendo induzidas a repetir esses mesmos tipos de movimento que só destroem valor ao longo prazo. E nesse vídeo eu vou trazer 5 pontos que acabam arruinando a sua trajetória como investidor, reduzindo os seus resultados ou até levando você para a ruína. O pior de tudo é que esses erros, às vezes, acabam nem sendo percebidos. Ou seja, algumas pessoas acabam não tendo nenhum tipo de resultado muito negativo, só que elas não percebem o dinheiro que elas deixam na mesa ao deixar de ter alguns tipos de atitude. Ou seja, aquele dinheiro que você deixou de ganhar por ter esse tipo de trajetória como investidor. E o primeiro ponto que eu percebo que muitas pessoas têm, tanto lendo os meus comentários aqui no YouTube como em outras diversas plataformas relacionadas a investimentos, é que as pessoas mudam a sua opinião com relação às empresas de uma maneira muito rápida. Ou seja, se a empresa está subindo a cotação durante muito tempo, automaticamente para a maioria das pessoas essa empresa é muito boa e tem resultados muito sólidos, muito interessantes. Agora, quando as empresas começam a cair ou sofrer um período de dificuldade e a cotação cai muito de preço, a opinião de todo mundo é que a empresa é ruim. Ou seja, se você ficar o tempo todo, a cada 6 meses, a cada ano, mudando sua opinião com relação aos ativos, você será obrigado a girar patrimônio, ou seja, você se diz um investidor de longo prazo, mas quando é para ficar no longo prazo, você não aguenta, porque o tempo todo você fica julgando que um ativo piorou. Então, parece que uma empresa, quando está lá em cima, todo mundo gosta, todo mundo acha uma maravilha, e quando o preço está lá embaixo, ninguém mais dá atenção para aquela empresa. E às vezes a gente vai ver os resultados, os fundamentos dessas mesmas empresas e os resultados são exatamente os mesmos ou até melhores. Então a gente vê resultados às vezes melhores com a cotação caindo. Todo mundo fala que essa empresa não vale mais, que é uma porcaria, que não é mais uma empresa interessante para se ter na carteira. Ou seja, a opinião e as ideias com relação a alguns ativos são muito voláteis, as pessoas mudam de opinião muito rápido. E é impossível você ter uma carteira de longo prazo, como os grandes investidores têm, e que muitas pessoas falam que são investidores de longo prazo e adoram o buy and hold, mas na prática ninguém utiliza o hold, só compra, depois que as coisas ficam piores, o pessoal pula fora daquela empresa. Ah não, agora ficou ruim, agora a empresa não é mais a mesma, enfim, sempre desculpas para vender o ativo e gerar patrimônio. Eu me lembro claramente que quando a Magazine Luiza e outras ações queridinhas do mercado estavam lá em cima, todo mundo gostava, todo mundo achava interessante investir, era muito interessante, saíam notícias de que a Magalu está comprando a Kabum, nossa, isso é incrível, ela vai subir cada vez mais, é uma empresa de altíssima qualidade, uma boa gestão, não sei o que mais, e daí depois que a ação cai muito de preço, continua sendo dona da Kabum, continua tendo resultados iguais. Somente a Selic mudou, ou seja, a taxa de juros está mais alta, ninguém mais gosta da empresa, a empresa virou um lixo completo. Ou seja, a volatilidade de opinião das pessoas depende muito da situação atual e de como as coisas vão. Parece que quando cai de preço, automaticamente as pessoas julgam como se aquele ativo tivesse piorado, quando na verdade é apenas um problema macroeconômico. A gente vê isso em vários ativos que todo mundo achava muito bacana anos atrás e que hoje ninguém mais quer saber. Então eu acho uma atitude muito irracional da parte dos investidores, porque eles vivem falando que gostam de comprar na baixa e vender na alta, mas na prática fazem o contrário. Vendem na baixa e compram na alta. Outra atitude que eu acho muito equivocada
é quando os investidores tomam um prejuízo muito grande nas ações, entram no momento errado, a maioria vai entrar no momento errado, o pior timing possível de entrada, a maioria das pessoas certamente vai entrar, que é quando tudo está indo bem. Quando as coisas estão indo mal, ninguém tem coragem de investir. Enfim, essas pessoas vão perder muito dinheiro. Enfim, as pessoas vão perder muito dinheiro em algum determinado momento e elas desejam recuperar o que perderam, ou seja, aquela mentalidade de voltar no preço que comprou o ativo. Essa ancoragem destrói os retornos dos investidores. Eles acabam saindo da renda variável e colocando em renda fixa e tendo que esperar anos e anos para uma suposta recuperação do dinheiro perdido. Só nesse tempo, a inflação vai destruir o patrimônio do investidor que fez esse tipo de movimentação, porque as chances de recuperar em renda fixa perdas de renda variável são quase nulas, já que as perdas em renda variável são muito altas em momento de dificuldade. Então, em vez das pessoas simplesmente deixarem o patrimônio quieto, trabalharem, ganharem dinheiro e tocarem a vida, não. Elas têm que ficar matutando os prejuízos e tentando recuperar de outra forma, migrando de galho em galho. Aí as coisas melhoram na bolsa de valores, a bolsa volta a subir e ela volta a querer comprar nos momentos de alta. Então, esse tipo de movimentação de pular de galho em galho, na minha opinião, destrói o patrimônio dos investidores no longo prazo e muitas vezes eles nem sequer percebem. Não importa o quão altos sejam os retornos na renda fixa, nada se compara com retorno em renda variável. Então as chances de você recuperar uma perda muito alta na renda variável e renda fixa são muito poucas. E você pode até recuperar, mas só que nesse meio tempo, que vai levar anos para recuperar, a inflação já vai ter corroído o seu dinheiro e você nem vai ter percebido. Outra atitude também que me deixa com muita raiva é esses investidores seguirem grandes investidores ou influenciadores ao pé da letra. Ou seja, tudo que o Thiago Nigro falar é verdade absoluta, tudo que o Barsi falar é verdade absoluta. Então, esse tipo de investidor sempre vai buscar uma diquinha desses influenciadores, desses grandes investidores e vai seguir à risca o que eles estão falando como se fosse uma regra absoluta. Não importa o quão grande esses investidores, esses influenciadores sejam, eles não são donos da verdade absoluta. Eu acredito que muitas pessoas já seguiram dicas de Luiz Barsi, Luiz Alves, enfim, grandes investidores, seguiram, copiaram os seus investimentos e tomaram ferro. Então, muito cuidado em seguir ao pé da letra o que todos esses caras grandes fazem. A gente não sabe o que eles estão fazendo nos bastidores e nenhum tipo de investidor sério vai recomendar um ativo de graça, assim, sem cobrar nada, sem falar nada. Geralmente, o que ele está fazendo ninguém sabe, enquanto as pessoas pensam que ele está comprando, às vezes ele está pulando fora. Então, muito cuidado em seguir à risca o que eles falam, ou seguir ao pé da letra tudo o que eles falam. Sinta na pele, na prática, como investidor, investindo todos os dias, estudando, como você se adequa melhor ao seu próprio estilo de investimento. E não fique replicando e copiando 100%, e tratando tudo o que eles dizem como se fosse algo santo, assim, que você nunca pode fugir daquela regra. Então, quando eu vejo Luiz Barsi, por exemplo, falar que todas as empresas de varejo vão quebrar e meter um susto nos investidores, eu vejo que um monte de papagaiada começa a repetir isso. Às vezes eles nem estudaram a empresa a fundo, eles nem entendem direito do assunto e já repetem tudo que o Barsi fala como se ele fosse um gênio, assim. Então, por mais bom que ele seja, não significa que tudo que ele fala de fato faz sentido. Às vezes ele pode estar equivocado, ainda mais para quem copiou o seu investimento em Paranapanema. Eu aposto que quem fez isso está muito feliz agora. Ou também quem comprou o Cielo a um preço muito caro. Eu aposto que quem fez isso, seguindo os movimentos do Barsi, não está muito feliz hoje. E o Barsi ele já está com uma idade bastante avançada e está muito longe do seu auge como investidor. Portanto, suas teses são muito simplistas. Muito cuidado ao seguir à risca esse tipo de grande investidor, porque você não sabe direito o que ele está fazendo ou deixando de fazer.
Muitas pessoas seguiram o seu investimento em Cosan e hoje estão arrependidas. Justamente hoje que o preço da Cosan está muito mais barato. Aí ele grava um vídeo falando que não acha que a empresa está muito ruim, agora não investe mais. Toda a gadaiada começa a falar que não faz mais sentido investir em Cosan. Então, ou seja, as pessoas são muito Maria vai com as outras. Então, tudo que um grande investidor fala, elas têm que seguir à risca, elas não podem tomar as suas decisões por conta própria, parece. Outra característica que me deixa com muita raiva também são aqueles investidores que investem olhando pelo retrovisor. Ou seja, se as coisas estão boas agora, faz sentido investir. Se as coisas estão ruins agora, não faz sentido investir. Ou seja, eles só olham pelo retrovisor aquilo que já passou e não tentam analisar ou estudar as probabilidades daquilo que pode acontecer. Ou seja, eles investem olhando pelo retrovisor, olhando para trás os movimentos que já aconteceram. Então, se o Bitcoin já subiu muito, ele vai subir mais. Se a Bolsa Americana já subiu muito, ela vai subir mais. Essa é a análise simplista que esses investidores fazem. Então, eles acham que esses movimentos vão se repetir durante a vida toda e que existe dinheiro grátis para todo mundo, simplesmente comprar e esperar ativos que já subiram. Às vezes, esses movimentos acabam dando certo e durando muito tempo, mas isso não é uma regra absoluta de que esse movimento de alta vai continuar seguindo em frente. Portanto, eu vejo que muitos seguem essa tendência de ver só o que está dando bem até agora. E eu acho um movimento muito perigoso, porque é o mesmo movimento que quando as pessoas investiram ali por 2020 e 2021, que as ações estavam lá em cima, com o juro lá embaixo aqui no Brasil, todos estavam investindo no Brasil porque ele havia subido, achando que essa regra continuaria a ser levada anos à frente. Aí o Brasil despenca, ninguém mais quer investir nas ações brasileiras. Então, eu acho um movimento muito manada. Não gosto desse tipo de pensamento. E a última característica que me deixa também estressado é o comparativo dos investimentos que surge nos momentos ruins de bolsa. Ou seja, nesse momento que a bolsa vai indo muito mal no Brasil, surgem aqueles defensores da renda fixa, que trazem aqueles comparativos. Olhem como a renda fixa subiu mais, bateu o Ibovespa não sei quantas vezes. Então as pessoas fazem essa análise rasa e burra, na minha opinião, porque eles não consideram o investimento através do stock picking, escolhendo os próprios ativos individuais e com uma concentração um pouco maior em bons ativos. Então, se a gente escolher bons ativos que renderam no longo prazo, o retorno é muito maior do que qualquer comparativo, seja IPCA, ou CDI, ou renda fixa, ou qualquer coisa do tipo. Você vai ter retornos maiores se você escolher bons ativos. Só que para você fazer esse tipo de escolha e análise e aguentar o tranco de investir em ativos mais arriscados, você tem que ter muito sangue frio, muito estudo, muita dedicação. E poucas pessoas pagam o preço para ter esse tipo de retorno. Logo, nos momentos de dificuldade de bolsa, que seriam os melhores momentos para você comprar ativos baratos, surgem essas pessoas comparando outros ativos com bolsa de valores e mostrando o quanto bolsa é ruim. Óbvio que bolsa é ruim porque as coisas andaram ruim até agora, mas isso não significa que não seja uma boa oportunidade de você comprar ativos mais baratos para quando o bom momento vier. E quando o bom momento vier, vai surgir novamente esses idiotas que comparam os ativos e irão fazer uma comparação mostrando que bolsa de valores rende muito mais. Ou seja, é conforme a coisa está no momento presente acontecendo que as pessoas surgem com esses comparativos que não fazem o menor sentido. É como se o mundo fosse estático e fosse igual ao presente. E tudo que estivesse acontecendo no presente se replicasse no futuro. Isso não faz o menor sentido. É uma análise burra e superficial. E nesses momentos de dificuldade surgem essas pessoas que adoram fazer esse tipo de comparativo. Pode ter certeza que se em algum momento o cenário virasse, essas mesmas pessoas voltariam com esses comparativos para mostrarem o quanto são espertas nos investimentos. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado, até o próximo vídeo aqui do nosso canal.